Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com vocês. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós nessa manhã. Estamos aqui nesse domingo, dia 24 de novembro, últimos dias antes de chegar o último mês de 2024. E no último mês, que está por vir, logo na entrada do mês, nós vamos celebrar 10 anos de nossa história. 10 anos de Itameon, que não foram sempre chamadas assim, né? Já fomos Caverna Betesda, num período curto, Igreja Evangélica Betesda, depois Caverna Betesda, e depois Centro de Adoração Itameon. 10 anos. O apóstolo Luiz e a profetisa Rô não estão aqui, estão em Porto Velho com os nossos irmãos. Ontem se casaram Melvin e Aninha. Eu espero que eles não estejam assistindo o culto agora. E nós estamos muito felizes por tudo isso, meus irmãos. Nessa manhã eu trago no meu coração o desejo de compartilhar mais uma mensagem que eu considero ser um pouco de preparação para esses nossos 10 anos, pastor Agi. Eu me sinto com essa graça de compartilhar uma mensagem que é uma memória espiritual para a gente que tem uma história comum, para aqueles que chegaram mais recentemente, para os que já estão há mais tempo. Sei que domingo passado foi uma bênção, o pastor Fábio teve a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que ele pregou, e entendo que o Espírito Santo nesses nossos últimos 6 meses, se não mais, nos tem feito revisitar antigos ensinos, compreensões, para esclarecer valores que são imprescindíveis para nós como família espiritual. Quem aqui tem coisas dentro de si, valores que consideram ser inegociáveis? Acredito que todos temos, né? É óbvio que na nossa fraqueza, muitas vezes, somos postos à prova nesses valores inegociáveis e acabamos negociando. Não deveria ser assim. Mas na nova aliança, uma vez feitos filhos de Deus, por meio da ação do Espírito, nós somos chamados a manter firme a nossa esperança e fé em toda e qualquer circunstância. E quando se trata de uma família espiritual e dos valores que essa família carrega, e aqui eu não estou falando de toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a terra, mas de uma tribo dentre um povo, porque o povo de Deus é um povo tribal. O povo de Deus é um povo tribal, é uma grande família formada de clãs que não disputam entre si, mas reconhecem a sua peculiaridade, a sua singularidade, o que há de especial neles. E essa família, que faz parte da grande família, a família Itameon, tem algumas singularidades que precisam ser lembradas para que a gente não se distraia, como o Alisson ensinou aqui na quarta-feira, tentando desenvolver uma tarefa que não é necessariamente nossa, mas que é importante também. E que a gente, ao entender qual é a nossa porção, abrace isso com tamanho zelo, não para nos tornarmos um tipo especialista de gente, mas para sermos desenvolvidos a fim de servir irmãos de outras tribos com a graça que o Senhor Jesus nos confiou. E uma das nossas marcas está escondida no nosso nome, Itameon. Palavra que se faz presente na oração do Pai Nosso. Por isso, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar das camisetas comemorativas. Nós escolhemos para esse símbolo aqui
as expressões de pessoas que estão prostradas no secreto diante do Senhor, ou com lágrimas, ou com gritos de um coração que não suporta ser de Deus, diante de Deus mais hipócrita ou artificial. Tamenon para nós tem a ver com uma vida no secreto, que se expressa publicamente, não por meio de uma máscara, mas de uma vida que espalha tipo um perfume. Falamos de obras de justiça, falando antes de devoção. Nos preocupamos com servir o pão na mesa do restaurante, com tocar os nossos acolhidos na fundação, tendo orado anos por isso, para que o Espírito gerasse em nós a estrutura interior para suportar a responsabilidade exterior. Resumindo, Setameon é valorizar a vida que os homens não veem, só Deus vê. A vida do secreto, essa é a herança dessa tribo. A nossa tribo precisa ter cheiro de jejum, cheiro de oração, perfume de devoção. A gente é o povo que escolhe falar depois, não porque quer lacrar na resposta, é porque a gente prefere o silêncio mesmo, para que sem palavras ele decida compartilhar algo através de nós, Bia. Então essa nossa tribo é o tipo de gente que quando se reúne com alguns irmãos, o cara vai olhar para a gente e vai falar: bicho, que vontade de orar que deu só de ficar perto de você. Que trem estranho. Quando você chega em casa dá uma vontade de orar. Por isso eu sinto que essa responsabilidade, ela é uma graça. Eu já tive a oportunidade de ouvir Luiz falar sobre o Tamenon, e eu não quero falar sobre isso nessa manhã. Eu vim falar de jejum. E o tema da minha mensagem seriam dias de escassez, dias de jejum. Mas eu vejo um sopro do Espírito sobre essas temáticas entre nós. José já falou de jejum aqui, há poucas semanas atrás. Então, com toda a humildade, eu quero somar com Zé, dar as mãos para ele e falar um pouco mais de jejum, porque o que ele liberou aqui foi muito especial naquele domingo. Por isso eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Revisitando devoção, hoje eu quero falar de jejum. Marcos capítulo 2, versos 18 ao 22. Eu quero ler com você não só esse texto, mas alguns textos de Marcos. Não sei se você já se debruçou sobre a obra de Marcos, mas hoje eu queria fazer isso com você. Então vamos começar do versículo de número 18, que diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior o rasgo ou a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. É interessante perceber aqui na narrativa de Jesus que Jesus responde de uma forma surpreendente uma pergunta realmente interessante. Por parte dos fariseus, não dá para a gente nem deduzir, na maioria das vezes, uma boa intenção em perguntas
que colocavam, digamos assim, Jesus contra a parede. Mas por parte dos discípulos de João, dá para se imaginar uma pergunta realmente sincera feita sobre uma situação inusitada. Por que inusitada? Porque a prática do jejum entre os judeus era habitual. Jejuar era costumeiro. Não jejuar era estranho. Por isso que os discípulos de João, acompanhados de alguns fariseus, vão até Jesus perguntar: que estranho, por que você e os seus discípulos não jejuam? Ou, como o próprio texto vai dizer, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus não jejuam? Então tem alguém ali observando um cenário. O cenário é: eu olho para cá, os discípulos de João jejuam. Eu olho para lá, os fariseus jejuam. E eu olho aqui, os teus não jejuam. Que estranho, vocês são a minoria. Soava estranho por tudo aquilo que Jesus falava de intimidade. Soava estranho por tudo aquilo que Jesus falava em nome do próprio Pai. Pense comigo. Todo judeu jejuava chamando Deus de Adonai, Todo-Poderoso, que quer que seja, e chega alguém de carne e osso como a gente, chamando o Todo-Poderoso, inefável, que faz o monte Sinai fumegar, de Pai, usando uma linguagem intimista para falar de um ser totalmente outro, altíssimo, poderoso. E esse que fala desse ser com tanta intimidade tem práticas que parecem menos dedicadas do que as nossas. Consegue entender isso? Para um observador sincero, isso realmente soa estranho. Repito, é difícil enxergar essa sinceridade nos fariseus, que sempre tinham uma perguntinha capciosa. Mas nós estamos aqui em um contexto interessante. Jesus não faz uma repreensão, por exemplo, à dureza de coração, como já fez em outras ocasiões, e nem mesmo diz: por que vocês estão falando tal coisa, mas pensando outra no coração, como ele já fez em outras situações. Jesus interage de maneira clara com a pergunta. Só que a resposta dele é tão inusitada quanto a observação que fizeram. Por quê? Porque Jesus mostra que os seus discípulos jejuariam, mas por motivos completamente diferentes daqueles dois grupos que haviam sido apresentados. Ou seja, os motivos pelos quais João e seus discípulos e os fariseus jejuavam não eram os mesmos motivos. Contudo, esses dois grupos não teriam os mesmos motivos que o grupo dos discípulos de Jesus para jejuar. Estão me entendendo? A gente pode dizer, de cara, com base nas próprias palavras de Jesus, e nós vamos ler esse texto, que os discípulos de João jejuavam porque haviam aprendido isso. Nós não leremos, mas nós partiremos do princípio histórico aqui. Nós leremos textos que falam mais sobre a relação dos fariseus com o jejum. Os discípulos de João tinham a tradição de jejuar, e esse jejum era nada mais, nada menos do que um pedido por intervenção de Deus em meio ao povo. Todo jejum, ele vinha acompanhado de uma vestimenta própria, que declarava a total dependência do povo a uma intervenção divina. Quando eles jejuavam, eles usavam um pano de saco, jogavam cinza na cabeça. E qual era o clamor deles? Geralmente era: Deus, intervém aqui, intervém nos protegendo dos inimigos que querem nos atacar, intervém aqui protegendo-nos da fome que quer nos destruir, ou intervém aqui enchendo a casa, o templo, com a sua presença. Intervenção. Há uma expectativa por intervenção. E o que é intervir? É vir em direção e propor uma graça, uma dádiva. Estamos escassos de algo, nos falta algo.
Pedimos intervenção para que o que nos falta nos seja acrescentado. Consegue entender? Então, se você for olhar o histórico dos jejuns na antiga aliança, eles estão pedindo intervenção. Se conclamava a nação inteira para jejuar e pedir: Senhor, intervém com uma resposta, com uma libertação, com uma providência sobrenatural. Isso é bom. E muito provavelmente essa é a herança cultural positiva que levava os discípulos de João a ainda jejuar. E, aqui sou eu falando, não é uma afirmação, mas uma sugestão. Acredito que os discípulos de João jejuavam pela intervenção definitiva, a chegada do reino. João era um ávido desejoso pela chegada do reino. Então, se há uma coisa pela qual nós precisamos pedir, é que Ele venha intervir de uma vez por todas. Venha ao reino. Por isso a resposta de Jesus, ela serve para os discípulos de João, mas elas não vão servir para os fariseus. Porque Jesus usa a figura do noivo para explicar o porquê seus discípulos não jejuam. E ele diz assim: gente, olha, imaginem uma festa em que todos estão celebrando na presença do noivo, celebrando a alegria do noivo, celebrando a presença do noivo, celebrando o próprio noivo. Faz sentido que toda uma festa feita para que alguém seja honrado seja recheada de gente que diz: não comeremos hoje, não beberemos hoje, vamos chorar pedindo que você venha. E ele vem e diz: mas eu já estou aqui. Então a resposta de Jesus é justamente essa: eles não precisam pedir por intervenção. A intervenção está aqui, Emanuel, Deus conosco. E ao em carne e osso, eles não têm necessidade de pedir. Eu estou, aqui estou eu. Mas vão chegar os dias em que o noivo lhe será tirado. E a palavra tirado que Jesus cita aqui é interessante porque ela propõe um arrancar para cima, um elevar. É alguém que é removido para o alto, como que sugerindo justamente o dia da ascensão. Quando Jesus é elevado aos céus, entronizado à direita de Deus Pai, mas não mais visto entre os seus discípulos. Da última vez que eu estive com os irmãos, eu falei sobre o Espírito Santo como o outro Consolador. Jesus preparou seus discípulos dizendo: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Só que Jesus não disse que o Espírito Santo é Ele em outra versão. Jesus disse que o Espírito Santo é outra pessoa, da mesma natureza dele. Então o Espírito Santo não é Jesus na versão invisível. O Espírito Santo é outra pessoa. Então, o que Jesus disse lá se conecta com o que Ele diz aqui: para que vocês não se sintam órfãos, uma outra pessoa da mesma natureza que a mim estará com vocês, mas eu garanto, eu vou voltar. Então Jesus está falando de jejum em um outro tempo, que aos discípulos seria um tempo futuro. E o que seria esse tempo futuro? O tempo em que Jesus não estaria fisicamente entre eles. Então os dias em que Jesus não estivesse fisicamente entre eles seriam para eles dias de ausência, dias de falta, ou, em bom português, dias de saudade. Jejum significa saudade. Os dias futuros que Jesus está falando são dias de uma nova aliança. Então olha só, Mateus, João e os fariseus estão na velha aliança. Jesus fala de dias futuros, dias de nova aliança, em que mesmo não estando presente fisicamente, eles não ficariam sozinhos, coisa que o discípulo de João não podia experimentar aqui, porque eles queriam a materialidade do reino. Por favor, e toque a terra, Jesus diz: eu não estarei aqui, mas vocês não estarão sós. Então haverá uma realidade reinante. Contudo, aguardem com saudade, eu voltarei. Então, para uma nova aliança, para novos tempos, novos motivos, para uma mesma prática.
É interessante pensarmos sobre isso, porque esse novo jeito de jejuar, que em forma seria idêntico ao anterior, a abstinência de alimento, ele seria motivado agora, pastor Fábio, não mais por um pedido de intervenção, mas pelo anseio da plenitude da manifestação. Foi tão gostoso te ter perto. Vem em glória de uma vez por todas. Vocês estão comigo? Então, sobre o jejum, a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina é que jejum é uma declaração de saudade. Jejuar é declarar. Se você quiser escrever isso grande, talvez te ajude a entender essa mensagem. Jejuar é declarar. É declarar o quê? A primeira coisa, saudade, Gabi. Jejuar é declarar saudade da presença presente. Não da presença in memoriam, que seria aquela que guardamos em nosso coração, ou como a própria expressão diz, em nossa memória, honrando alguém que se foi, mas que não voltará. Não é dessa saudade que Jesus está falando, mas de uma expectativa por sua manifestação de novo, materializada entre os homens. É saudade da presença real, não imaginária, da presença presente. Não só, estou procurando uma palavra aqui para fazer sentido. Obrigado, pastor. Não só hipotética, é isso. Eu não estou falando de uma presença que na minha cabeça eu sei intelectualmente que está lá. Não, eu sinto, eu vejo, eu provo. Essas expressões nós temos dito entre vocês. São palavras do apóstolo João. O que vemos, ouvimos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É uma realidade presente. Então o jejum, ele é, na declaração de Jesus, uma ação consecutiva a uma retirada. Vocês estão comigo? O noivo lhe será tirado, então jejuarão. É uma ação consecutiva. Então, qual é o sentimento que alguém tem quando uma pessoa amada lhe é tirada? Em português é saudade. Uma expressão tão difícil de ser traduzida em outros idiomas. Saudade. Jejum para nós, em primeira instância, é uma declaração de saudade. Irmãos, percebam, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e ele vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ou seja, eu não jejuo mais pedindo que Deus faça algo que já está totalmente disponível para nós. A razão do meu jejum é o cultivo da saudade. Em primeira instância, porque eu quero explorar outras compreensões do jejum, é uma declaração de saudade, porque eu preciso da sua realidade aqui, tangível. Eu não me conformo com o testemunho dos meus irmãos do passado, de que você é real e voltará. Não, ele é uma boa ideia para cultivar na sua mente. Ele é um grande sábio que inspirou-nos com grandes filosofias. Não. Eu preciso sentir o seu rosto, tocar a minha mão. Ou melhor, a minha mão tocar seu rosto. E eu preciso sentir a sua mão tocar o meu rosto. Eu preciso interagir com a sua presença. Eu preciso da realidade mística, aqui agora. Irmãos, nós perdemos isso. A espiritualidade para nós virou um raciocínio. Eu vou no culto porque Deus está lá. Mas se eu quiser ser um bom praticante de ateísmo, eu faço você desacreditar disso fácil. Porque se a sua fé não está embasada na realidade de Jesus Cristo, quando mentiras sobre ambientes como esse começarem a ser cultivadas no seu coração, a partir de coisas que você vê, você vai começar a colocar em xeque se Deus existe mesmo.
Quantos de vocês aqui já não tiveram essa dúvida? E quando faço essa pergunta, não é acusando os irmãos, é me tornando um com vocês. Irmãos, não se enganem, a fé não é atributo de intelectualidade. A fé é resultado de experiência pessoal. O testemunho da Escritura só é possível porque ele se manifestou real para gente como a gente, que inspirada pelo Espírito registrou isso. Porque a Escritura é verdadeira? Porque ele é real. A Escritura não traz uma proposta de um Deus imaginário, mas a realidade de um Deus que se manifesta e pode ser inclusive testemunhado. Eu estou indo rápido demais? É porque eu quero que você entenda isso. Se jejum declara saudade, onde está a minha e a sua saudade? Entenda a prática do jejum como isso. Logo, olha só. Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Tem como jejuar sem saudade, Mateus? Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Tem como jejuar, irmãos, genuinamente, vou fazer a pergunta mais clara, sem saudade? Não tem. Tem como jejuar do jeito velho, na nova aliança. E aí, só dá rotura e ruptura. Não cabe o antigo vinho no odre novo. Não cabe o antigo tecido no tecido novo. Não cabe. Jesus está dizendo isso, por isso ele termina fazendo duas alusões. Olha, não cabe. Uma nova prática, que a forma é igual, mas com um novo sentimento. Eles não estão com expectativa de alguém desconhecido que haverá de se manifestar. Eles estão com saudade de alguém conhecido que eles querem que esteja definitivamente aqui. Como vai a sua saudade? O quanto da ausência você consegue perceber no cotidiano? A ausência te desespera, te angustia. Você consegue tirar férias de Cristo quando você tira férias dos seus atributos, responsabilidades? Na prática, muitos de nós tiram férias de Jesus. Na teoria, não. Ele está comigo. Está. Você consegue imaginar um pai e uma mãe? Eu sei que isso é possível, ainda mais para um cara como eu, extremamente atento, que já foi para a faculdade de carro e voltou a pé para casa. Mas você consegue imaginar um pai e uma mãe indo passear com o filho e voltando sem ele? E eu não estou dizendo que esqueceu o filho, estou dizendo chegando em casa, os vizinhos falam, cadê fulano? Fulano está aqui no meu coração. Não, mas você saiu com ele, voltou sem ele, ele não está aí. Tá sim. Você é louco? Ele está aqui na minha mente. Fulano está aqui, né, fulano? Dá boa tarde para ele, filho. O exemplo é esdrúxulo, mas eu quero mostrar para você. A nossa fé é tão idiota diante do mundo, irmãos, que a gente externaliza uma falsa piedade. A gente acostumou com Jesus não presente, a gente quer que o mundo receba um Jesus que não existe. Não é para eles, não existe para nós. O nosso Jesus foi embora, a gente nem sentiu falta. E a gente quer pregar uma coisa que a gente não tem, profeta Dani. E aí o cara olha para mim e fala, ah, tá. Aí o que a gente faz, para convencer a pessoa a receber o Cristo que a gente não tem, a gente oferece o que a gente tem. Vai lá no meu culto, é muito legal. Minha igreja tem ar-condicionado. Olha, que evangelização. A boa notícia é, temos um prédio com ar-condicionado. Receba. Isso é muito sério, irmãos. A nossa falta do Cristo faz o nosso jeito de ser cristão aí no mundo ser idiota, porque é sem nexo. Como você vem me oferecer alguém que você não tem? O amigo imaginário? Já me bastam os meus. Eu quero um real. Constranja-me com a presença do Cristo em você, e eu acreditarei nas suas palavras. Mostre-me que Ele é real na sua vida e eu te darei os meus ouvidos. Mas não me encha de falácias, porque já me bastam as do mundo.
Eu prefiro a materialidade dessa mesa do que o seu Cristo imaginário. Ou Jesus é real para você, ou não me fale dele. Talvez só hajam pessoas que tenham coragem de dizer isso para nós. Mas elas ainda respondem simpaticamente: ah tá, eu vou sim. E aí quando elas vêm aqui? Nunca. Agora eu quero ver se Cristo for na casa dela e em você, se ela não vai querer ter Jesus imediatamente na casa dela. Não vai esperar domingo, irmão. Tem como você não sair da minha casa sem que ele fique aqui também? Como vai a sua saudade? Você sente a ausência? Estamos tão seduzidos por outras coisas que jejuamos de bucho cheio. Não há fome. Eu estou sendo metafórico, você está me entendendo? Por que não há saudade? Porque eu estou satisfeito demais com a vida que eu tenho. Tá bom demais sem você. É confortável. Olha tudo que você me deu. O carro que eu ando, a casa em que moro, a esposa com que me casei, o marido. Que vida deliciosa, eu tenho profissão. Meu coração coça de amor, coça de amor. Doer não dói, coça. Coça quando as finanças apertam. Porque pelas finanças, meu coração dói de amor, bate tão forte por ti. E a gente não sente saudade da presença, a gente sente saudade da intervenção. Vocês estão me entendendo? Eu acho que eu não vou conseguir sair desse ponto não, irmãos. Estou no primeiro ponto ainda. Saudade da presença presente, mas não tem problema, essa mensagem ela pode terminar em um ponto. Há muito para conversarmos nas mesas. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti. Pá! Perdi a paz. Perdi o carro, só por ti. Eu não tirei férias esse ano, caiu meu semblante, eu estou irritado, porque meu coração dói de amor pela praia, tão forte por praia, só por praia. Me perdoem, eu preciso ilustrar o quanto nós estamos de bucho cheio, e por isso o nosso jejum não tem sentido algum diante dele. Porque o que Cristo procura no primeiro olhar em alguém que jejua é a fome do peito. Deixa eu olhar para dentro de você e ver se tem saudade. O jejum é uma declaração de saudade da presença presente, mas também é uma declaração de expectativa da manifestação plena do reino. Segunda coisa sobre o jejum. Quando Jesus diz noivo tirado, isso é o oposto de noivo consigo, noivo com vocês. O reino já e ainda não é a nossa realidade, está, mas não totalmente. Nos contentamos com isso? Jamais. Nós queremos não toda a potência do reino na sua expressão de poder. Nós queremos toda a presença do rei na sua majestade e beleza. Para nós é quase uma relação de causa e efeito. Quando ele toca a terra se transforma. Quando ele fala o ar se transforma. Nós não estamos aguardando que ele faça um novo céu ou uma nova terra. Nós queremos um lugar para estar definitivamente com ele. A presença é o nosso combustível. A expectativa da manifestação plena do reino é o ardor do coração daquele que jejua. Por isso eu posso pedir questões enquanto jejuo, porque assim o seu reino se torna manifesto. Porque jejuamos antes do aniversário de 10 anos, irmãos? Porque queremos a presença gloriosa dele aqui. Ah, mas ele já está, então por isso você não precisa jejuar. Mas eu quero que ele veja a nossa saudade aumentando. Eu quero que ele saiba que a nossa expectativa pela sua manifestação reinante não se restringe a uma cura aqui e outra acolá. Nós queremos a glória,
Porque o Deus que haverá de fazer novos céus e nova terra fará uma nova estrutura para habitar um nível de glória nunca antes experimentado. Venha o teu reino. E porque jejuamos é quase que como numa resposta: santificado seja o teu nome. Nós estamos rasgando a nossa carne para que a sua presença tenha onde ser hospedada. Se você procura um lugar para derramar a sua glória, a sua potência e vida, santificado seja o teu nome aqui, no nosso Tameon. E qual é o efeito cascata disso? Cativos são libertos, enfermos são curados, aos pobres é pregado o evangelho, porque onde ele se manifesta em glória, não há como esconder a realidade do seu reino. Ele é como, em seu governo absoluto, uma cidade colocada em cima de uma montanha, não tem como esconder. Então alguém pergunta: então o que vocês querem, milagres? Não, a gente só quer que ele venha. É por isso que nós nos reunimos em adoração, porque para nós a adoração não é como nós destruímos as trevas, é como nós elogiamos a beleza. Só que quando ele é elogiado, ele não se aguenta em manifestar o seu rosto maravilhoso, dissipando o mal e as trevas. E o que acontece? Quem entrou aqui enfermo sai curado mesmo sem querer. Por isso jejuamos. Vamos jejuar pela vida de um irmão que está enfermo, porque queremos toda a potência, toda a realidade do seu reino aqui e agora, já que ele nos prometeu que voltará e de uma vez por todas destruirá a morte. O último inimigo tragado será pela vitória. A gente olha para o futuro e diz: tem como? Só aqui agora. Nós somos loucos pela era futura, meus irmãos. A era presente é o lugar onde a gente faz o futuro se manifestar. A gente não se apaixonou por essa era, a gente se apaixonou pela vindoura. Venha o teu reino. Jejum é uma declaração disso. Então aquele que foi tirado, elevado, como numa menção à sua ascensão, voltará. E como honraremos a expectativa futura do seu retorno? Honrando a pessoa presente igual a ele que está conosco. E quem é essa pessoa? A gente olha para ele toda manhã e diz assim: que bom que você está aqui. Tem como todo mundo tá? Tem como a gente ver a pericorese em sua plenitude? Chama o Pai, chama Ele. E Ele, como um coração do céu aqui, diz: eles estão com muita saudade. Eu consigo ouvir todos os dias eles dizendo: Maranata, ora vem. O coração deles te chama, Pai. Eu consigo sentir o testemunho do céu na terra pela pessoa que está e que é honrada diariamente. Mas se ela é negligenciada, estando aqui, como podemos dizer que sentimos saudade da que se foi? Nós somos o tipo de gente que não consegue honrar a presença do amigo que está do lado, que dirá daquele que viajou. Nós nos acostumamos com comportamentos de indiferença que não fazem parte do ser cristão, irmãos. O irmão viaja e volta, e para nós não faz a mínima diferença. Ele chega e a gente, sei lá, Mateus viajou, voltou, e aí, Mateus? Ou eu não percebi que ele viajou, ou ele não faz a mínima diferença para mim. E eu não estou dizendo de enfeitar, mas de dizer: cara, e aí, como é que foram as férias? Me dá um abraço. Por quê? Porque isso é o jeito ser humano, de ser humano. Sentir falta.
Mas se eu não sinto falta do Mateus que eu vejo, quanto mais do Espírito que eu não vejo, do Cristo que eu nunca vi. A gente tem dificuldade de dizer eu te amo para quem está aqui na nossa frente e que pode amanhã não estar mais. Nós somos o povo das declarações fúnebres, irmãos. A gente faz poema para quem está no caixão, mas não faz um elogio para quem está vivo. Nós temos vergonha de amar. E eu estou considerando o ponto positivo de que o amor existe, mas que talvez esteja aí, sendo retido por uma cultura totalmente distorcida. Quem foi que te ensinou que amar autenticamente é escândalo? Isso é ser gente. Deixa quem escolheu não ser gente para lá. Seja gente. Mas jejum também é uma outra declaração. Eu disse que jejum é uma declaração de saudade da presença presente. Jejum é uma declaração de manifestação, da expectativa da manifestação plena do reino. E jejum é fome de intimidade. E aqui está o texto áureo do Tameon, Mateus capítulo 6. Que a criançada toda já sabe de cor. Mateus 6,6, eles começam a citar Mateus 6,6. Criançada do Tameon tá difícil, meus irmãos. Cuidado, eles estão uma bomba, tá? Estão corrigindo a gente quando a gente cita texto bíblico já. Mateus 6, versos 16 ao 18. É o nosso texto áureo. Não necessariamente esse, mas no corpo desse texto eu quero ler algo que se relaciona. A parte que Jesus fala de jejum está diretamente relacionada à parte que Jesus fala de oração. Vamos ver isso juntos. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas. Eu disse para você que nós veríamos um pouco de como os fariseus jejuam. Aqui está. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha para cá. Jesus está dizendo que os fariseus não jejuavam pela intervenção divina. Eles jejuavam pelo elogio humano. Por isso eu disse que o jejum de João e seus discípulos é diferente dos fariseus. Para o fariseu, o simples fato de um outro judeu olhar para você e dizer: está jejuando? Já era o bastante. Para um discípulo de João, não. Mas vamos continuar. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Vida que segue, do lado de fora, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Porque se eu sinto saudade, quem tem que saber é quem está ausente. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha para mim. Quem tem que saber que eu sinto saudade é quem está ausente, ou esteve. Vou usar o exemplo do Mateus. Mateus chegou 40 dias de viagem. Eu cumprimento ele como se nada tivesse acontecido. Ele vira as costas e eu falo para o Júlio: rapaz, eu estava com a saudade do Mateus. Aí o Júlio: é, bicho, chega, dói de amor. Aí Julinho fala: ah, profeta, estranho. Você está falando tudo isso para mim, não falou para ele? Não, pô. Você está duvidando da sinceridade do meu coração? Assim era um fariseu jejuando. Que se lasque o Senhor. Eu quero que você me veja. Olha como eu sou legal. Olha como eu amo as pessoas. Olha como eu sinto a falta delas. Olha como eu sinto a falta. Jesus está dizendo: eles já receberam a recompensa. Agora há um tipo de gente que tem rosto de tranquilo, suprido, mas por dentro tem fome. Fome por intimidade. Essa é a declaração terceira do jejum. Fome de intimidade. Porque pro lado de fora os meus cabelos estão lavados e há óleo na minha cabeça. Eu estou perfumado. O óleo aqui é tipo um perfume. Porque eu estou suprido.
Não há nada de fora que me dê o que eu busco. O que eu busco está aqui. É um buraco no Tameon que grita aos céus dizendo: por favor, revele-se um pouco mais. E o Pai que vê o Tameon secreto recompensa a busca secreta. Mas por que ele recompensa publicamente? Porque não há um homem cheio do Espírito Santo que não seja percebido pelo lado de fora. Não tem como, irmãos. Não há um faminto genuíno que, carregando a presença de Deus, não interfira o ambiente em que esteja. Não há esse paradoxo entre homem cheio do Espírito Santo e a intervenção externa. Esqueça isso. Se você tem dúvida sobre o outro ser ou não ser, porque não existe expressão externa, questione a devoção que essa pessoa diz ter. Está escrito: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos retos, o qual ao passar por um vale seco, um deserto, faz dele um manancial, de bênçãos o cobrirá a primeira chuva. Irmão, esse cara não faz nada, ele só anda. Só que ele tem um manancial dentro dele, onde ele pisa vira água, cai chuva. Este é um homem cheio por dentro. Aquele que carrega fome de intimidade, o anseio pela recompensa secreta, é uma trombeta de Deus dizendo: Deus está aqui. Ele não está buscando que as pessoas percebam, ele só quer que o Senhor saiba. Mais um pouquinho, lá dentro, no meu homem interior. E por que eu disse que esse é o nosso texto áureo? Porque o nosso texto áureo, Mateus 6,6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu Tameon, e fechada a porta, presta atenção, se eu entrei e fechei, eu estou completamente fora do olhar do mundo externo. Entra no teu Tameon, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Agora olha que interessante, há um contraponto aqui. O homem do Tameon é um homem do secreto, mas o fariseu que Jesus citou, o hipócrita, ao invés de estar escondido no secreto, ele está em pé na praça. Olha o contraponto. A sua postura é para ser visto em pé na praça ou em pé na sinagoga. O que ele quer? Os olhos dos homens. Mas há um tipo de gente que está escondida. Esse é o contraponto. Jejum é fome por intimidade. Abra comigo Isaías capítulo 26, versos 20 e 21. Isaías capítulo 26, versos 20 e 21. Olha o chamado do Senhor por meio do profeta ao povo de Deus. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que bebeu e não encomberá aqueles que foram mortos. Presta atenção, esse é o dia final. Diz que a terra vai entregar, revelar aquilo que está dentro dela. Está falando dos mortos ressuscitando. Mas tem um tipo de gente que nesse cenário aparentemente de caos está completamente escondida, quase que num bunker. O pessoal que ele disse primeiro: vem, povo meu, entra no teu quarto. Irmãos, Tameon é o bunker espiritual daqueles que querem resistir aos dias maus.
Tamion é um lugar de delícias daqueles que querem sobreviver às oscilações do seu próprio coração. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Tamion. Porque lá, nesse lugar, Ele abre em nós os caminhos necessários para que as transformações aconteçam nas relações, por exemplo. Para que o toque de um amigo, de um irmão, de um pastor tenha efeito sobre mim, ele tem que ter me tocado antes. Aquele que declara fome de intimidade não vai dizer que está saciado de comunhão. É paradoxal. Consegue me entender? O que tem fome de intimidade será pelo Espírito gerado a ter fome de comunhão. E por fim, a última declaração do jejum. Jejum é uma declaração de dependência. Vamos voltar para Marcos? Eu quero encerrar lendo com você. Marcos capítulo 7, a princípio. Nessa manhã, meu desejo é trazer luz sobre isso, irmãos. Por isso, falando de maneira bem tranquila, trazer para você essas 4 declarações do jejum em dias de escassez. Dias de jejum. Declaramos nossa saudade, nossa expectativa, nossa fome, nossa dependência. E aqui, dependência, Marcos 7. Ora, verso 1. Reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Marcos está comentando essa questão da tradição deles de lavar antes de comer. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Você consegue perceber que Jesus está repreendendo os fariseus aqui? Fica claro isso para você? Verso de número 20. Dizia Jesus: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. A pergunta deles é: por que os discípulos não lavam a mão para comer? Porque achando que sem lavar a mão contaminariam o alimento que contaminaria eles. Jesus fala: o problema não está fora, o problema está dentro. E aí diz mais: e dentro de vocês tem muito problema. Mas vamos lá, continuando. Versículo de número 14 do capítulo 8. Quero que você entenda que são cenários diferentes, mas Marcos está escrevendo para nós histórias que se conectam em sentido. Marcos capítulo 8, verso 14. Então, olha só, são momentos diferentes, mas é como se estivesse acontecendo uma série em que um capítulo está se conectando ao outro em sentido. E se você perder um capítulo, você não entende o próximo, ok? Então, há uma conexão aqui. Marcos 8, verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães.
Irmãos, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, alimentou uma multidão, entrou com os discípulos no barco e os discípulos esqueceram de levar pão. Beleza? Então vamos continuar a leitura. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Então olha só, Jesus falou um negócio do nada. Os discípulos estão tipo assim, olhando um para a cara do outro. Eles perceberam: cara, nós esquecemos o pão. Tem quando a gente faz aquelas, dá uma rata, e você fala: cara, fulano vai perceber. E aí você fica gelado falando: ele vai perceber, ele vai perceber, ele vai perceber, ele vai perceber. Aí Jesus solta assim: guardem-se do fermento dos fariseus e de Herodes. Aí os caras viu, ele ia falar do pão. E aí eles respondem: ele falou isso porque a gente não tem pão. E aí a resposta: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: não compreendeis ainda? O assunto era pão, irmãos. Então o fermento dos fariseus e o fermento do Herodes não tem a ver com pão, mas com alguma coisa que Jesus está querendo preveni-los. Verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, vocês já me viram ensinar esse texto aqui, tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Eu vou pedir para alguém, por favor, me ajudar, se levantando e lendo um texto para mim. Por favor. Só um minutinho. Mateus capítulo 11, versos 21 ao 25. Alguém pode ler para mim, por favor? Obrigado, pastor Fábio. Jesus tirou esse rapaz de dentro de que cidade? Betsaida. Ok? Marcos 9. Versículo de número 14. Caminho para o encerramento agora. Marcos 9, 14. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles?
E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Repita comigo: ó geração. A repreensão a Betsaida e a Corazim foi sobre incredulidade, apesar dos sinais. Jesus retira o jovem de dentro de Betsaida porque é uma cidade incrédula. O fermento dos fariseus chama-se incredulidade. É contra isso que Jesus está prevenindo os discípulos. Cuidado para que isso não caia na massa que eu estou fazendo e prejudique o que está sendo feito. Vamos continuar lendo o texto. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? É possível ser incrédulo com alguém presente, que dirá com alguém ausente? E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o jovem possesso, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa conversa, irmãos, é sobre crer ou não crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como assim? Olha a dinâmica. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus interagiu com a fala do pai do menino ou não? Sim ou não? É claro para vocês que ele interagiu? Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O pai responde: eu creio, ajuda-me na minha pequena fé. A galera vem chegando, Jesus expele o demônio. Há uma interação. Ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E aqui, o encerramento da minha mensagem. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. A palavra casta, em grego, é genos, e significa geração. Há muitos que traduzem literalmente esse texto como sendo uma casta de demônios, dizendo que quando você jejua, você fica forte para vencer as trevas. Isso é bom, mas não é tudo. A primeira coisa que eles precisavam expulsar não eram os demônios, era a influência da geração incrédula e perversa que Jesus havia acabado de denunciar. Ó genos incrédula, casta incrédula, geração incrédula. Eles faziam parte daquela geração, irmãos. A incredulidade estava impregnada neles. Como é que eles seriam livres da incredulidade, portanto, que os tomaria, ganhando autoridade, não necessariamente sobre o império das trevas, mas sobre o próprio coração, rendendo o coração ao Senhor, jejuando e orando. Jejum e oração, como declaração, é uma declaração de dependência. Eu preciso do antídoto, do veneno da incredulidade que corre nas minhas veias espirituais. Eu tenho um pouco de fé, me ajuda.
E ele ajuda. Ele toma pela mão aquele que está aparentemente morto, o levanta e diz: segue. Só que tomar pela mão, levantar, é o que a gente chama carinhosamente de devoção. É a experiência cotidiana de ver Cristo tocar você, dizer: põe-te em pé, rapaz. É Jesus dar um chacoalhão no dia mal, ou no dia que não é mal, mas a gente faz mal, faz ser mal porque é mole. Vira homem, Rafael. Que isso, rapaz? Não confia em mim, não? O jejum e a oração quebrantam o nosso espírito, criando em nós um ambiente interior de confiança. Irmãos, a nossa geração, a nossa casta também é má e incrédula. Antes de se preocupar com os demônios, expulse o que está dentro de você, que te impede de crer em coisas que estão diante dos seus olhos. Quantos de vocês não oram em línguas porque falta coragem de abrir a boca? Porque é um desenho na sua cabeça de como é que tem que ser a coisa. Quantos de nós, irmãos, estamos diante de manifestações violentas da presença de Deus e a gente fala: para que tudo isso? Precisa um demônio para pôr isso dentro de você? Não, esse pacotinho já veio conosco. Essa casta se expulsa com jejum e oração. Jesus está repreendendo os discípulos por 3 capítulos sobre incredulidade. Ele está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, porque se cair, vai estragar a massa inteira. Como não deixar o fermento cair? Declarando todo dia dependência. Senhor, eu preciso de você hoje de novo, porque senão vou começar a confiar em mim outra vez, fazer as coisas do meu jeito, tomar decisões sem você. Eu vou começar a dar passos achando que eu consigo lidar com as consequências. Eu preciso de você aqui agora, Senhor. Eu não sei como vai ser, eu tenho medo de tomar essa decisão, a minha fé é pequena, mas eu vou repetir todos os dias isso, para que o meu coração se encha de confiança. Eu vou quebrantar o meu espírito em jejum, para que eu possa sentir saudade da sua presença, expectativa de seu reino, tendo fome por você, ser tomado de outra substância, a substância da confiança, para poder dizer ao diabo, ou a mim mesmo na frente do espelho: você não vai recuar de obedecer o Senhor. Então, por que um tamionita jejua? Por que um tamionita ora? Porque o tamionita é como um dependente químico, que passando por um bendito centro terapêutico, teve uma experiência de desintoxicação e cura. Mas todos os dias olha no espelho e diz: cara, para você continuar de pé, você precisa dele. Talvez, meus irmãos, a nossa devoção é pouca, porque a gente confia muito em si mesmo. E não ache necessário ter comunhão com aquele que deveria suscitar nossa saudade. E encerro dizendo: eu me sinto muito familiarizado com a ideia de que existe um inventário diante de mim, como lá na Fundação Vida Nova, que eu preciso ler todos os dias para lembrar da miséria de homem que eu sou, da casta maldita que está encarnada na minha velha natureza, que só pode ser expelida com presença, mais presença. Rafael, por que você é tamionita? Porque eu descobri que eu sou um imprestável sem a presença. Eu não presto para mais nada. Eu sou um dependente, meus irmãos. Eu sou um dependente. Porque eu jejuo, porque tem muita escassez. Eu tenho muita saudade. Eu preciso muito. Porque eu oro, porque eu preciso demais. Eu sou um imprestável sem a presença. E não me cansarei de repetir isso para você. Nessa manhã, se você deseja dizer algo ao Senhor, faça isso.
Eu não farei um apelo. Eu vou deixar você à vontade para expressar ao Senhor da maneira que você julga ser mais conveniente. Dou um conselho. Fecha a porta do teu quarto. Volta para o secreto. Os dias de escassez só se acabarão quando o reino de Deus definitivamente encher de glória a terra. Senhor, nós estamos aqui, cada um à sua maneira, entendendo a repreensão que você fez aos seus discípulos, entendendo o ensino que você deu a eles. A sua presença é tão importante para nós, Senhor, é nosso antídoto. Como você mesmo em angústia disse: até quando eu vou sofrer por causa de vocês? Até quando eu vou estar aqui para impedir que esse veneno destrua vocês? Espírito Santo, nós precisamos muito de você, para crer e crer e crer e crer todos os dias contra uma geração, uma casta má e incrédula. Nós precisamos de você, Espírito. Nós precisamos de você, Jesus. Nós temos saudade. Os nossos jejuns, eles só são possíveis porque o noivo nos foi tirado. Nós estamos lamentando. Nosso jejum é uma grande declaração de saudade. É uma grande expressão de expectativa. Venha o teu reino plenamente. É um grito de fome. Nós queremos mais, Senhor. É o nosso atestado de dependência. Nós deixamos a química da incredulidade. Nós somos completamente dependentes de você. Eu repito, você é a minha sanidade. Você é a minha sanidade. Quando o mundo lá fora está caindo, há um bunker, há um lugar para mim, Senhor, escondido em você. Você é a minha sanidade, Espírito Santo. Novo cântico em meus lábios, em meu coração a sua lei, em sua destra delícias perpétuas. Tu és o meu refúgio, tu és o meu único bem. Meu prazer está em ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração
só por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Os teus olhos são de amor e os teus pés pra eu beijar. E os teus olhos são de amor, os teus pés pra eu beijar. E os teus olhos são de amor, e os teus pés pra eu beijar. E os teus olhos são de amor, e os teus pés pra eu beijar. Nós queremos declarar ao Senhor nesta manhã o compromisso que queremos assumir para nos tornar este lugar. Nós amamos a sua presença. Nós temos fome e sede de ti. Nós temos saudades. E eu oro, Pai, para que juntos, como família, como um só corpo, possamos gastar os nossos dias e a nossa vida por isso. Queremos jejuar, porque queremos tê-lo, porque queremos apressar a sua volta. Eu insisto, fere a nossa consciência e o nosso coração, porque nós precisamos assumir as responsabilidades que estão sendo confiadas a nós. Nos ajuda, Jesus. A demonstrar a nossa saudade, a expectativa, o anseio do Teu reino, a nossa fome pela intimidade e a quebrar a incredulidade, nos sendo tomado pela confiança e nos livrando do fermento dos fariseus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.